Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos começando neste momento mais uma aula, a aula de número 21 do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. E o tema que nós falaremos hoje são condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. Então nós descobriremos aqui quais são as condutas, quais são os atos que podem ser cometidos pelos agentes públicos no ano eleitoral, atos estes que são proibidos. E vamos observar também quais são as sujeições a esses agentes que cometem tais condutas vedadas, o que ele pode se submeter. Tudo isso nós vamos trabalhar hoje. Vou falar um pouquinho de prazo também, porque a Lei das Eleições, que é o nosso instrumento de estudo, a partir do artigo 73 ao artigo 77, ele trabalha muito com meses. Então, nos 3 meses que antecedem a eleição, ora nos 6 meses. Mas, como nós estamos nas eleições 2022, eu preciso apresentar para vocês a data correta, até porque você que está me ouvindo precisa entender, neste ano, qual será a data que é mencionada na própria legislação. Outro ponto importante, então, é que o nosso instrumento de estudo aqui é a resolução do TSE, que trata sobre o calendário eleitoral. Se vocês quiserem anotar, é a resolução 23.674 de 2021, tá bom? A própria Lei das Eleições, a Lei número 9.504, de 97, e também a resolução que trata sobre propaganda nas eleições de 2022. Tudo bem? Todos esses são os nossos instrumentos. Bom, então para a gente poder começar, eu gostaria de mostrar para vocês por que existem as condutas vedadas. Qual é o objetivo quando o legislador implanta esse artigo 73 ao 77 na Lei das Eleições? Por que o legislador reserva um capítulo específico para tratar sobre condutas vedadas? Provavelmente tem um fundamento que nós vamos descobrir no encontro de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês aqui é que o estabelecimento das condutas vedadas serve como mecanismo ora de prevenção, ora de repressão à corrupção no ano eleitoral. Nós sabemos que a corrupção, não só no Brasil, mas em diversas democracias, é um vírus muito difícil de ser combatido. Mas o estabelecimento das condutas vedadas na Lei das Eleições é um dos instrumentos, um dos instrumentos que auxiliam, são mecanismos de prevenção e de repressão à corrupção no ano eleitoral. Então, quando existem condutas em que os agentes públicos estão vedados, eles não podem cometer aquelas irregularidades, vocês vão perceber que eu estou estabelecendo mecanismos que vão prevenir, ou seja, quando eu demonstro que caso ele cometa tal irregularidade, ele estará sujeito, por exemplo, à cassação do diploma, previne que outros indivíduos tomem aquele ato para si. Ou, muitas vezes, a prevenção não é suficiente ao cometimento da irregularidade e esse mecanismo serve, então, para mostrar, olha, você cometeu a irregularidade, agora você vai estar submetido a algumas sujeições, a algumas sanções. Importante ressaltar que esse mecanismo de prevenção e de repressão, estabelecido com o nome de condutas vedadas, então, é um dos mecanismos possíveis para reduzir, acabar com a corrupção no ano eleitoral. Mas não é suficiente, certo? Outro ponto importante que eu coloco aqui para vocês é o seguinte: punir. Então aqui nós temos um caráter também de punição, né? Punir aqueles que usam a estrutura pública em benefício próprio ou de terceiro e que traz como consequência o desequilíbrio do pleito,
pela violação da igualdade de oportunidades que deve ser assegurada aos players do jogo democrático, ou seja, aos envolvidos no jogo democrático, candidatos, partidos, eleitores. Se não houvesse o estabelecimento dessas condutas vedadas, nós teríamos um desequilíbrio imenso, porque vamos imaginar que eu tenho um agente público que já tem ali no seu dia a dia a máquina pública a seu favor e ainda utilizo a máquina pública que deveria ser em benefício da coletividade, em benefício do serviço público, mas eu uso para beneficiar a mim mesmo, um beneficiamento a si próprio. Eu violo aqui a isonomia entre os candidatos, a igualdade de oportunidades, porque quem já está junto à administração, possui a administração ao seu favor, vocês há de concordar que ele estará no patamar superior àqueles que não estão. Então, o estabelecimento dessas condutas vedadas é justamente uma punição àqueles que usam a estrutura pública em benefício próprio ou de terceiro. Ok? Bom, o artigo 73 da Lei das Eleições, ele começa afirmando o seguinte, que são proibidas aos agentes públicos, sejam eles servidores ou não, as condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Então é importante você sempre lembrar desse princípio, tá? O princípio da igualdade de oportunidades. Este princípio ele precisa ser observado no estabelecimento, então, dessas condutas. A existência dessas condutas se dá a partir de um mecanismo de prevenção, de proteção à igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. E o artigo número 73 da Lei das Eleições, ele começará a apresentar para nós, é o nosso objetivo nesse momento, ele vai começar a mostrar quais são as condutas que são vedadas no ano eleitoral. Então, primeiro a gente começa com alguns incisos aqui de condutas que são vedadas em todo o ano eleitoral. Depois a gente passa para algumas condutas que serão vedadas, por exemplo, nos 3 meses que antecedem as eleições, ou leva em consideração semestres em relação aos anos anteriores, mas isso a gente vai calmamente aqui descobrir. Vamos então à nossa primeira conduta, a primeira espécie de conduta vedada? Pois bem, vejam, a primeira espécie é do inciso 1º do artigo número 73 da Lei das Eleições, que diz o seguinte: ceder ou usar, então nós temos aqui 2 verbos, 2 ações. Eu vou ceder para alguém ou eu vou usar em benefício próprio. Então, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens que podem ser móveis ou imóveis, que pertencem à administração direta ou indireta da União, dos estados, DF, territórios e municípios. Então, veja, não só a administração direta. Bens móveis ou imóveis que pertençam, por exemplo, a autarquias, empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mista. Quando eu cedo, quando eu uso em benefício próprio, em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis que pertencem à administração direta ou indireta, eu estou cometendo uma conduta vedada. Só que perceba, há aqui uma exceção. Vejam que o legislador colocou ressalvada a realização de convenção partidária. Por quê? As convenções partidárias, que podem ser realizadas entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, elas poderão
poderão ser utilizados, por exemplo, aqui, prédios públicos. E a gente sabe que prédio público é um bem imóvel. E por ser um bem imóvel, estaria cometendo uma conduta vedada. Só que o legislador disse, olha, vamos excluir dessas condutas vedadas os prédios públicos. Além disso, as casas legislativas, elas também poderão ser utilizadas desde que fique decidido pela própria mesa diretora daquela casa legislativa a autorização. Então não se esqueçam, quando se tratar de bens móveis ou imóveis que pertençam tanto à administração pública direta ou indireta, seja da União, seja dos estados, DF, territórios e municípios, trata-se de uma conduta irregular, uma conduta que precisa ser evitada. Ressalvada o que nós estamos dizendo aqui, a realização de convenção partidária. Ok? Aí vou apagar aqui só para vocês prestarem atenção do que temos ainda para discutir. Dá para vocês lerem? Vamos ver aqui então. A vedação não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76 desta lei, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de Estado e Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito, de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros, reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Vamos entender isso daqui? Suponhamos que eu tenho o João. O João, ele é governador e ele vai se candidatar à reeleição. Nos estados, no país, nós temos para o presidente, para os governadores, casas que são chamadas de residências oficiais daquele governo. Veja, é um bem imóvel. Eu estaria cometendo conduta vedada se eu utilizasse esse imóvel, essa residência oficial, como candidato à reeleição ao governo do estado, para uma reunião, para um encontro que envolve o tema campanha eleitoral, seria uma irregularidade, violaria a igualdade de oportunidades? O legislador disse que não, que isso não viola o princípio da igualdade de oportunidades, é totalmente possível, não é cometida aqui nenhuma irregularidade, mas há aqui um ponto a ser observado, desde que não tenha um caráter de ato público. Tem que ser ato singelo, ato ali particular entre os envolvidos, nada que haja uma repercussão externa, né? Repercussão essa que eu falo em mídias, internet, televisão, ou seja, faz um ao vivo daquela reunião, principalmente hoje com as redes sociais, que é possível fazer ali um ao vivo, né? Uma transmissão ao vivo, tem que tomar bastante cuidado para não cair nessas pegadinhas. Tudo bem? Entendido quanto a essa conduta vedada? Vamos para a segunda. Olha só a segunda conduta vedada, o quanto ela também é interessante. Usar, prestem atenção, usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam, vejam, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Aqui ficou muito subjetivo, por isso que é uma conduta que precisa ser observada com bastante cautela. Porque quando o legislador diz usar materiais ou serviços que são custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas contidas, consignadas, impostas, estabelecidas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. A dica, então, para o dia a dia é que não use. Porque tudo aqui desse tópico 2 pode ser judicializado, pode dar dor de cabeça.
Agora, se tratar de algum material ou serviço que conste expressamente no regimento como que seria o uso, a possibilidade ali de ação, aí ok. Mas se não há, para evitar compreensões, a gente sabe que hoje nós temos aí juízes eleitorais que pensam de diversas formas. Então, aquilo que não está muito claro, que ainda gera dificuldade de interpretação, vamos seguir muito à risca o que é imposto pela legislação. Se diz que usar materiais ou serviços custeados que excedam as prerrogativas, e o problema está nisso, né? O que é que excede prerrogativa? O que é o excesso? Então a gente tem que tomar cuidado com essa número 2 aqui, é mais uma conduta vedada, tá bom? Agora vamos para a conduta número 3. Ceder servidor público, aqui é interessante, ó. Ceder servidor público ou empregado da administração, direta ou indireta, seja federal, seja estadual ou municipal, do poder executivo ou usar dos seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante, e o ponto está aqui, né? O ponto crucial está aqui. Durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Então, qual que é a situação aqui? Eu tenho um servidor público, ele pertence, por exemplo, à administração direta. Vamos imaginar que ele é um servidor de uma autarquia municipal. E essa autarquia cede esse servidor para um determinado candidato trabalhar, para que esse servidor trabalhe em um comitê de campanha eleitoral para um determinado candidato, para um partido ou coligação. Aqui é tranquilo, é óbvio que isso não pode acontecer. Imagine só que o problema que é durante o horário de expediente normal. Se você trabalha das 8 às 5, nesse período, nesse interregno, você segue o seu trabalho puramente dito que é o serviço público. Você vai continuar exercendo suas funções públicas. O que você faz depois do horário de expediente normal não é problema da legislação. O foco é durante o horário de expediente normal. Você não pode ser cedido, nem servidor, nem empregado. Agora, que mesmo sendo servidor ou empregado, mas você está de licença, você está licenciado, não há qualquer ofensa aqui. Tudo bem? Então, o foco é, dentro do horário de trabalho, nós estamos diante de uma vedação. Fora do horário de trabalho, o que você fizer ou deixar de fazer não é problema do legislador. A sua vida privada, com certeza que ela será respeitada. Certinho? Entendido? Podemos avançar? Vamos então agora para a conduta número 4, a conduta vedada número 4. Vejam,